Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 16 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Colaboradores de Cristo. Não damos a ninguém motivo de escândalo. Como é bonito viver com essa consciência pura e madura. Não somente nós precisamos de Jesus, mas também Ele quer precisar de nós, da mesma forma que a semente precisa da terra. Se o terreno não é bom, em vão trabalha o semeador. Poderemos cumprir a nossa missão nessa terra somente em castidade e pureza, com sinceridade e bondade, com sabedoria e paciência, com um amor sincero, utilizando a famosa armadura do cristão. O verdadeiro colaborador de Cristo dá a vida para o rebanho, a Ele confiado, como Cristo fez. Da segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Pois Ele diz, no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Mas em tudo, nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência, em tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em insônias, em jejuns, em castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade, no Espírito Santo, no amor sincero. Em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiça ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em má ou boa fama, considerados sedutores, sendo porém verazes, como desconhecidos, sendo porém bem conhecidos, como moribundos, embora vivamos, como castigados, mas não mortos, como aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como quem nada possui, mas tendo tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sermos colaboradores de Cristo, esse é o convite que São Paulo hoje nos faz. Antes de mais nada, se trata de uma revolução copernicana, uma revolução total. Frequentemente, o ser humano que busca a Deus o busca para pedir ajuda, por interesse, para receber proteção. E nunca se pergunta se Deus, se também Ele precisa que lhe ofereçamos algo. Com prazer procuramos a Deus como se fosse um banco de alimentos gratuito, que distribui cestas básicas de graça, e nunca pensamos que Ele também precisa de nós, ou melhor, quer precisar de nós. É a famosa síndrome da lâmpada de Aladim. Com a oração, dou uma esfregadinha à lâmpada e assim sai o gênio que resolve todos os meus problemas. Essa é a religião infantil e egoísta que está no coração de muitos. Mas hoje, São Paulo nos abre os olhos e nos faz entender que numa família, todos colaboram para o sustento de todos. Não é só o pai de família que trabalha, e todos os outros ficam pendurados nele. Um jovem de 18 anos não pode continuar mamando no colo da sua mãe. Está na hora de crescer, está na hora de ajudar. O mesmo acontece na vida espiritual. Precisamos passar
de bebê de colo a jovens fortes e adultos que ajudam a construir o reino de Deus. Com sua encarnação, Deus nos mostrou quanto precisa de nós. O menino Jesus precisou dos cuidados de Maria. Foi Maria que amamentou Jesus, e não o contrário. Precisou dos cuidados do seu pai José. Foi José que foi providência para Jesus, o alimentou, o defendeu, e não o contrário. Imagine um pouco se Maria e José tivessem ficado de braços cruzados sem trabalhar, esperando que o mágico menino Jesus fizesse cair moedas de prata do céu. Essa é a atitude de muitos que esperam de Deus tudo igual a um bebê que continuamente chora porque quer mamar. Quando cresceremos? Quando nos decidiremos a ajudar Jesus? O menino Jesus de Belém nos ensina com clareza que Deus precisa de nós nesta terra. Se o nosso trabalho duro, o reino não avança. Jesus precisou dos apóstolos, que significa enviados. Precisou dos 72 discípulos missionários que enviou 2 a 2. Hoje continua da mesma forma precisando de nós. Precisa acabar com as mamadeiras e arregaçar as mangas. É verdade que Jesus é o nosso Salvador, aquele que nos arranca da fossa, nos tira da escravidão e nós somos os salvos, os redimidos. Mas é útil pensar que nós somos também irmãos de Jesus, sócios de Jesus, colaboradores, trabalhadores com Ele, construtores do reino com Ele. Sem a nossa parte, o reino não caminha, o reino não acontece. O mundo ficará na escuridão e na fome, como teria acontecido à multidão se a criança não tivesse dado seus 5 pães e 2 peixes para Jesus multiplicar. Isso é muito sério, irmãos, porque estamos acostumados a tratar Jesus como um colchão em cima do qual deitar e descansar. Mesmo sendo verdade que Jesus nos alivia, nos consola, nos sustenta, não podemos reduzir Jesus a um sofá sobre o qual descarregar o nosso estresse. Devemos colocar bem na cabeça que somos todos, de alguma forma, casados com Jesus. E a palavra casar significa fazer casa, construir casa com Jesus. Você conseguiria imaginar uma esposa que quer ficar continuamente nos braços do marido e não quer fazer comida, não quer fazer faxina, não quer cuidar das crianças, não quer trabalhar para conseguir o suficiente para viver? Que tipo de família nasceria desse jeito? Pior ainda se um homem fizesse isso. Construir casa com Jesus, casar com Jesus, significa realmente construir o seu reino, através do nosso compromisso de missionários evangelizadores. Significa ser criativos, ativos, capazes de tirar água das pedras. Vale a pena nos interrogar se estamos construindo algo para Jesus ou se cada encontro com Ele não passa de uma sessão de descarrego. O que eu estou fazendo para Jesus? Que casa estou preparando para Ele? Como fiz o seu reino se expandir? Podemos lembrar a conclusão do Evangelho de Marcos. Então, eles partiram e pregaram em todo o canto, enquanto o Senhor operava com eles e confirmava a palavra com os prodígios que o acompanhavam. Aqui aparece claro que os discípulos estão na frente e Jesus vem atrás, confirmando a pregação com os prodígios. Sem o trabalho duro e cheio de entusiasmo dos discípulos, nada aconteceria. O mesmo acontece hoje, irmãos. O céu não cai do céu, mas precisa construí-lo nesta terra. Precisa fazê-lo brotar desta terra.
mãos à obra, dizia o profeta Ageu ao seu povo que devia reconstruir o templo. E mãos à obra repete Jesus a cada um de nós hoje. Se declarar por Jesus significa anunciá-lo, proclamá-lo em todo canto, até em cima dos telhados. São Paulo, com muitos detalhes, nos ensina como se trabalha com Jesus e para Jesus, como ser sócios e colaboradores de Jesus. Com muita paciência em tribulações, necessidades, angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, insônias e jejuns. Será que compreendemos, irmãos, que esta é uma autêntica revolução? Você procura Jesus para pedir que Ele te liberte de toda tribulação, angústia, açoites, fadigas, insônias. E São Paulo diz que somente com tribulações, necessidades, angústias, açoites e prisões e tumultos, somente com fadigas, insônias e jejuns é possível ser colaboradores de Jesus. Quanta coisa deve mudar em nós. Precisa passar da mentalidade da mamadeira à mentalidade do jovem que começa a trabalhar, deixar a fralda e abraçar a missão. Somente assim poderemos ser felizes e realizados, ao lado de Jesus, como membros do corpo de Cristo. A meditação de hoje nos ensina que a verdadeira alegria não consiste na mamadeira, mas em ser pai e mãe. Isso não é fácil, mas o trecho que agora vamos reler juntos nos ilumina com clareza. Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Pois Ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Mas em tudo, nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência, em tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em insônias, em jejuns, em castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade, no Espírito Santo, no amor sincero. Em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiça ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em má ou boa fama, considerados sedutores, sendo porém verazes, como desconhecidos, sendo porém bem conhecidos, como moribundos, embora vivamos, como castigados, mas não mortos, como aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como quem nada possui, mas tendo tudo. Vamos neste momento parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam.
chegou o momento de transformar tudo o que compreendemos em um propósito que nos estimule a sermos colaboradores de Jesus, sócios do reino de Deus, capazes de amar como Deus ama. Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Fiéis a Jesus em tribulações, em necessidades, em angústias. Paz e alegria a todos. Em açoites, em prisões, em fadigas, em insônias, em jejuns. Paz e alegria a todos. Como igreja, estamos aqui para te ouvir. Todos buscam uma voz, voz que não se vai com o tempo e permanece em nós. Diga o que queres e faremos nós teu querer. Sim, usa nossas mãos, usa nossos dons, somos teus.